questão 19 traz aqui uma inequação fracionária e do terceiro grau, né? E aqui tem as opções para você responder. Sobre essa inequação aqui, considerando o conjunto universo, o contido nos reais, é incorreto afirmar que possui conjunto solução? Não tem jeito, tem que resolver isso, né? Olha, na verdade, existem vários caminhos para resolver essa questão. Eu coloquei um segundo vídeo onde eu mostro duas soluções. Uma solução mágica Mandrake em 10 segundos. Olha lá, é o vídeo que eu chamei de 19A. É o próximo vídeo dessa playlist. E tem também a solução completa. Se você fosse fazer isso aqui numa discursiva do IME ou do ITA, teria que resolver mesmo a inequação, porque eles não iam colocar ABCD para você. Eles iriam mandar você resolver a equação. Então olha lá o outro vídeo que tem essas outras duas soluções. Eu vou fazer aqui nesse vídeo uma solução intermediária. Meio a meio, tá? Entre uma solução completa e uma solução mágica. É o seguinte, essa expressão aqui, olha, tem um x no denominador. Esse x não pode ser zero. Denominador zero, você sabe que é proibido, né? Certo, então o x não pode valer zero. Desde que o x não seja zero, você pode simplificar essa expressão. Você pode simplificar aqui essa fração algébrica, numerador e denominador, por x. Vai ficar assim, ó. 3x mais 2 é maior ou igual do que x3. Tá, então a gente tem que resolver isso. Agora, eu vou analisar isso aqui sem tratar como se fosse uma inequação. Eu vou tratar isso aqui como se isso aqui fosse uma função, no caso uma função afim, e aqui uma outra função, uma função polinomial do terceiro grau, e eu vou querer saber quando é que essa função é maior do que essa, ou seja, quando é que o gráfico dessa função está acima do gráfico dessa função aqui. Você sabe que a AFA gosta muito de colocar questões para analisar gráficos de funções, quando é que uma função é maior ou menor que outra, né? E você muitas vezes não precisa fazer conta nenhuma para responder. Então, vamos considerar o seguinte, como é que é o gráfico dessa função? Y é igual a 3x mais 2. 3x mais 2 é uma função afim que teria um gráfico mais ou menos desse jeito. 3x mais 2, ó, ela passa pelo 2, é uma reta com coeficiente angular 3. Então, isso aqui é um esboço do gráfico y é igual a 3x mais 2. Tá, e a gente tem aqui uma outra função que é uma curva do terceiro grau. É como se fosse uma parábola cúbica. Mas é errado chamar isso aqui de parábola cúbica, tá? Ela é assim, ó. Isso aqui é y é igual a x3. Então, resolver essa inequação significa dizer para quais valores de x essa reta é maior do que essa curva. Ou seja, essa reta tem que estar por cima da curva. Parece que ela vai ficar acima da curva para valores de x para cá. E vai chegar um ponto que ela vai ficar abaixo da curva, né? A partir de um certo ponto, essa expressão vai ser maior do que a reta. E aqui a gente não sabe o que acontece, se essa reta vai cortar essa curva ou não. Podia ser que acontecesse isso aqui, ó. A reta cortando a curva em 2 pontos. A gente não sabe. Vamos tentar esboçar esse gráfico aqui. Eu quero chamar a atenção sobre os gráficos de algumas das funções da forma x elevado a n. Por exemplo, essa aqui é a conhecida parábola y é igual a x2. Aqui observe que ela passa pelo ponto 1, 1. Claro, x igual a 1, x ao quadrado vai dar 1 também. Esse outro ponto aqui é o ponto menos 1, que não tem nada a ver com essa parábola, né? Esse aqui é o gráfico da reta y igual a x. Passa pela origem, tem o coeficiente angular igual a 1. Passa aqui por esse ponto 1, 1 e também pelo ponto menos 1, 1. Vamos agora ver o que acontece quando a gente aumenta esse expoente aqui. Vamos fazer com x ao quadrado, x ao cubo, etc. Então, x ao quadrado, você já conhece, né? É o gráfico da parábola, certo?
Agora, x ao cubo, olha só como é que é o gráfico da função y é igual a x ao cubo. Tem gente que brinca dizendo que isso aí é uma parábola cúbica, mas isso é errado, tá? Isso aqui não tem nada a ver com uma parábola. É uma curva do terceiro grau. Uma curva polinomial do terceiro grau. Passa pela origem, porque 0 elevado ao cubo é 0 também. Passa pelo ponto 1, 1. Porque 1 ao cubo é igual a 1 e também passa por esse ponto B de coordenadas menos 1, menos 1. Porque menos 1 ao cubo dá menos 1. Tá, então vamos ver agora o que acontece quando a gente usa expoentes maiores. Vamos ver y é igual a x4. Ficou alguma coisa parecida com a parábola, né? Bom, como aqui o expoente é par, essa potência vai ser sempre positiva. Um número negativo elevado a um expoente par dá um resultado positivo. Por isso que ela fica assim. Mas isso aqui não é exatamente uma parábola, né? Apesar de passar pela origem, porque 0 elevado a 4 dá 0. E também passar por esse ponto 1, 1, isso aqui não é uma parábola. Você observe que ela é mais achatada aqui. Compare o x ao quadrado com o x à quarta. Olha aqui. X ao quadrado é assim e x à quarta é assim. Então, o que vai acontecer? Para valores de x maiores do que 1, x à quarta é maior. E para valores de x compreendidos entre 0 e 1, x à quarta é menor. Tá, vamos ver com outros expoentes. x5 é parecido com o x3, né? Só que tem aquela questão do achatamento. Para valores de x maiores do que 1, esse valor fica maior ainda do que o x3. Olha a diferença. Observe a diferença entre o x3 e o x5. Olha aqui o x3. O x5 é maior do que x3 para valores de x maiores do que 1 e é menor do que o x3 para valores de x entre 0 e 1. Vamos continuar com expoentes ainda maiores. Vamos ver x elevado à sexta. Então, x à sexta, x à sétima, x à oitava, x à nona, x à décima. Olha, se você tivesse x elevado a 1000, por exemplo, como é que ia ser esse gráfico? Eu coloquei aqui a expressão y igual a x elevado a 100. Então, olha como é que fica. Isso aqui é praticamente uma reta vertical, né? Claro que não é uma reta vertical exatamente, porque isso aqui é uma função. E aqui praticamente próximo de zero, para valores de x entre menos 1 e 1. Já se você tiver um expoente ímpar, ela fica assim desse jeito. Mas ainda bem que a gente não tem que lidar com funções assim, né? No caso desse problema, estamos lidando com essa função aqui. Y é igual a x ao cubo. Então você vê que é útil a gente conhecer mais ou menos como é que é o esboço dos gráficos das principais funções, né? Função afim e aqui a função, vamos chamar de função cúbica. Então a gente viu que para valores suficientemente grandes de x, a função y igual a x3, ela vai ser muito maior do que a reta. Ela cresce muito mais, né? E aqui no menos infinito acontece isso aqui. Essa função cúbica, ela é muito maior do que a reta, porém em módulo. Considerando o sinal, a reta é maior do que essa função cúbica aqui. Tá, então essa inequação, ela quer que a reta seja maior do que a cúbica. Olha só, a reta maior que a cúbica, quer dizer, a reta por cima da cúbica, a gente vê que tem um monte de soluções, né? Para valores negativos de x, nós vamos ter aqui infinitas soluções. Agora, para valores positivos de x, aí depende, né? Se você pegar valores de x acima desse ponto de interseção aqui, você vai ter a reta menor do que a curva e não maior. Então, toda dificuldade consiste em você investigar o que acontece aqui perto da origem. Olha só as opções de conjunto universo que o problema dá. Por exemplo, unitário se o conjunto universo for isso aqui. O que é esse conjunto universo, hein? Número x reais maiores do que zero, de tal forma que o x seja igual a 2k, onde k é um número inteiro positivo. Quem são esses números? São os números pares
de 2 em diante, né? Sem contar com 0. Então, esse conjunto universo aqui é 2, 4, 6, 8, etc. E aqui a mesma coisa, só que você tem os ímpares, olha aqui, ó, 2k mais 1, onde k é um inteiro qualquer. Nesse caso, ah não, aqui é z menos, rapaz. É z menos, tá? Então o k seria 0 menos 1 menos 2. Então você vai ter aqui os 2k mais 1 seria um número ímpar negativo. Então vamos colocar aqui, isso aqui seria... Vem lá do menos infinito com inteiros até encontrar o menos 4. Não, menos 4 não. O menos 5, o menos 3, o menos 1. Menos 1 também pode, né? Se o k pertence a z menos, isso aqui inclui o 0. O z menos inclui o 0. O z menos asterisco que não tem o 0. Tá, então o k pode ser 0. Se o k for 0, isso aqui vai chegar até o mais 1. Então vai até o ímpar mais 1. Então vai ter aqui o menos 1, vai ter o mais 1 e acabou o conjunto. Então, nessa letra C, o conjunto universo seria esses ímpares aí, do 1 para trás. E aqui é o intervalo dos reais. Valores de x menores ou iguais a 2, sem contar com 0, porque aqui está com R asterisco. Então, esse conjunto aqui da letra D é isso aqui, ó. Menores ou iguais a 2. Inclui o 2. Aqui não inclui o 0, então fica a bola aberta no 0. Então, esses seriam os números reais menores ou iguais a 2. Então, a letra D está considerando esse conjunto universo. E tem esse aqui, ó. O conjunto universo dessa letra B é de 2 até mais infinito. De 2 a infinito, de 2 até o menos infinito, sem contar com 0, e aqui os pares e os ímpares, certo? Então, olha só, a gente observa que tem infinitas soluções para valores de x bem negativos, né? Digamos, menores do que 2, você vai ter um montão de negativos aqui. Você, de fato, vai ter infinitas soluções, valores de x, onde a reta está acima da curva. Então, infinitas soluções para o conjunto universo é igual a isso aqui? Sim. Pelo gráfico a gente vê isso, fica claro, né? Mas ele quer saber qual é a incorreta. Aqui na letra C está falando também que tem infinitas soluções se o seu conjunto universo for o conjunto dos ímpares negativos. Realmente, se você tomar os ímpares negativos, você vai ter aqui uma infinidade de valores para os quais a reta é maior do que a curva. Então, isso aqui está correto. Então, viu? Descobrimos aqui já duas verdadeiras que não são a resposta do problema, só olhando o gráfico. Agora tem essas duas aqui. Vazio se o conjunto universo for de 2 a infinito. Veja bem, se o conjunto universo for de 2 a infinito, não vai ter solução? A gente viu que para valores grandes, suficientemente grandes, a partir desse determinado ponto aqui, você não vai ter solução, porque você vai ter a reta menor do que a curva, na verdade, né? Então, olha só, essas duas opções aqui de resposta, para esse conjunto universo, pares de 2 em diante, e aqui, números reais de 2 em diante, elas envolvem o 2, né? O 2 é aquele cara que a gente desconfiou na solução mágica. Vamos conferir isso aqui. Vamos tentar descobrir esse número. Olha só, se você fizer o x igual a 1, isso aqui vai dar. Essa expressão vai ser 3 vezes 1 mais 2, que vai dar 5. E aqui vai ficar 1 ao cubo. Tá, então 1 estaria aqui, ó. A reta seria maior do que a curva. Para x igual a 1. Para x igual a 2, essa expressão da reta vai dar quanto? 3 vezes 2 mais 2, isso dá 8. E a expressão da curva vai dar 8 também, 2 ao cubo. Então, x igual a 2 é o valor de x que vai fazer com que essas duas coincidam. Quando você tem x igual a 2, você vai ter ambas dando o valor 8. Isso a gente testa rapidamente, não quer dizer que a gente desconfie logo de cara desse x igual a 2, né? Tá,
Tá, então olha só, nessa letra A fica realmente claro que o conjunto solução é unitário se o teu conjunto universo for o conjunto dos pares positivos acima de 2, contando com 2. Porque aqui elas vão empatar, elas vão ter o mesmo valor. Mas daqui em diante você não vai mais ter nenhum número de tal forma que a reta seja maior do que a curva. Não vai ter solução nos outros pares, para x igual a 4, 6, etc. Só vai ter um valor de x. Então a solução vai ser um conjunto unitário. Então isso aqui realmente é verdadeiro. E essa aqui é falsa, né? Olha só. A solução é um conjunto vazio se o x estiver de 2 até infinito. Olha só, se o x estiver de 2 até infinito, a solução não vai ser o conjunto vazio, não. Vai ser o conjunto unitário. Porque você vai ter esse ponto de interseção aqui entre elas. Quer dizer, o 2 vai satisfazer a essa inequação aqui. Então, não é um conjunto vazio, é unitário. Quer dizer, a solução seria isso aqui, 2. Tanto para o item A quanto para o item B, a solução é o número 2. Quer dizer, para esse conjunto universo e para esse conjunto universo, a solução é o número 2. Então, é realmente um conjunto unitário, nesse caso, que é o 2. E aqui ele diz que é vazio, não é vazio, a solução seria o número 2 sozinho também. Então, isso aqui está errado. É uma afirmativa falsa. Então, a resposta do problema é a letra B de Bravo.